que eu digo assim, um ano muito mágico, né? Porque no primeiro ano, as crianças vêm com uma expectativa. E quando elas chegam no segundo ano, o que eu vou aprender aqui? Sendo que eu já aprendi as letras, né, os numerais, e aos poucos a gente vai inserindo essa criança dentro desse contexto. Então, como que se dá o currículo do segundo ano? Ele é um currículo basicamente nos ciclos da natureza. Então, a gente tem a época da gotinha d'água, a época do Senhor Francisco de Assis, a época da matemática, a época das letras. E dentro de cada época especificamente, a gente vai trabalhando aquilo que esta criança aos 8 anos precisa. Porque, né, as crianças do segundo ano, eles chegam aos 8 anos, com 7 para completar 8 anos. Então, o que a gente tem bem específico, né? Na matemática, na escola Waldorf, no segundo ano a gente tem as tabuadas, né? Porque assim, cada tabuada, ela não é só a tabuada por ser a tabuada. Ela traz uma questão do corpo dessa criança, a gente ensina as estrelas, né? Cada tabuada que você faz, você acaba reconhecendo uma estrela. E a gente parte do todo para as partes. Então, assim, a tabuada, a matemática como um todo, ela é vivenciada no corpo da criança. Então, a criança se encanta por essa matemática, né? Então, a gente traz as músicas, as brincadeiras. Então, a criança ela vai realmente se tornando parte daquele conteúdo, né? Não é só um conteúdo por si só, mas é um conteúdo realmente que é internalizado por essa criança. E aí nós temos as épocas das letras, né, que é uma outra época muito diferente da que foi vivenciada no primeiro ano, porque a gente começa a trabalhar essa questão, a introdução das letras minúsculas. Que antes de eu trabalhar logo as letras minúsculas, eu tenho que trabalhar o desenho de formas com as crianças, né? O que é esse desenho de formas para o segundo ano? É o espelhamento, né? Então, assim, eu tenho um eixo sempre vertical e horizontal, e a partir desse eixo é quando eu faço as formas, né? Pensando que as letras, elas são espelhadas. Então, já começo esse trabalho da época de letras já no desenho de formas. Então, tem muitas rimas, muitos versos, muitas poesias. Então, a criança, cada vez mais, ela vai percebendo que esse conteúdo, né, da época de letras é um conteúdo que pertence a ela. Então, a gente trabalha muito com os próprios versos de cada época. Então, assim, na época de matemática, tem um verso. Então, aquele verso, ele é da época de matemática, mas eu também estou trabalhando as letras dentro desta época. O grande centro, tema do segundo ano, que encanta todas as crianças, as famílias, né, que há um envolvimento muito grande, é a época do Senhor dos Tempos, né? Então, assim, quem é esse Senhor dos Tempos? É a criança, ela perceber que o tempo, ele é muito além daquele que ela está na escola, né? Então, como que a gente faz para ser inserido esse conteúdo? A gente começa do maior até o menor. Então, a gente começa com o ano. O que eu tenho dentro do ano? Eu tenho os meses. E nos meses? As 4 estações. Eu tenho as semanas, eu tenho os dias, eu tenho a data do meu aniversário. Então, tudo isso vai sendo aos poucos construído dentro da época do Senhor dos Tempos. E a própria criança, ela vai percebendo que tempo é esse, né? Que há tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para morrer também. Então, tudo é baseado dentro desta grande época. E para a gente finalizar, né, esta época do Senhor dos Tempos, a gente faz a construção de um relógio, onde cada criança com a sua família escolhe como fazer um relógio, né? O que cabe ao professor é ensinar as horas, né? Mostrar como que é o caminho das horas. Agora, a maneira da construção desse relógio é uma grande oportunidade para as famílias vivenciarem isso com as crianças, né? Vivenciarem de fato esse conteúdo que foi tão intenso dentro da sala de aula. Nós temos também a época da gotinha d'água, que é uma época que é vivenciada apenas no segundo ano, assim como a época do Francisco de Assis.
ela é uma época em que a gente estuda o ciclo da água. Mas não é só estudar o ciclo da água por estudar. É entender também qual é o caminho que esse ciclo da água ele faz na natureza e, além da natureza, como ele faz esse ciclo na nossa vida. Né? Então, é uma poesia que a gente faz com as crianças, né? É um caminho muito lindo. E no final a criança entende qual é o ciclo, como que funciona essa questão, né? Do vapor, a água que estava, foi para a nuvem, voltou para a terra, mas é feito por uma maneira poética, né? E muito linda, a qual as crianças gostam. Elas acabam tendo uma vivência muitas das vezes. A gente leva as crianças, né, até a nascente do rio, para ela realmente ver na prática, né, essa época deles. Nós temos também a época de Francisco de Assis, que é uma época anímica, assim como a época da gotinha d'água, né? O que são as épocas anímicas, né? Elas são aquelas épocas que são para preencher algo dentro de nós, né? E isso vai ajudar essa criança aos 8 anos, porque ela precisa disso. Então, a época do Francisco de Assis, ele traz essa questão da doação, né? De realmente olhar para o outro com outros olhos, né? Enxergar além daquilo que a pessoa mostra. Então as crianças vivenciam essa época também. A gente faz um caminho por histórias, né? Então, desde o início da biografia de Francisco de Assis até a sua morte. É interessante quando chega na morte de Francisco de Assis, algumas crianças ficam muito entristecidas, né, porque eles participam de toda a biografia e de repente morreu, né? Alguns entendem a morte de Francisco de Assis como algo muito bom, porque a maneira como ele morre. Outros ficam muito chateados, né? Porque não querem que ele morra, querem que continue a história, mas eu digo, a história ela pode continuar por nós, né? Francisco de Assis, ele apenas deixou um legado para nós, para que nós possamos continuar. Aí as crianças, de uma certa forma, acabam entendendo. No segundo ano, a gente trabalha muito com as fábulas, né, com a mentira, com a verdade, porque é o que realmente essas crianças precisam ter para entender de fato qual é o caminho que eles precisam percorrer, né, e já prepará-los para o terceiro ano, né, que é um outro conteúdo. Mas se eles vivenciam muito bem esse conteúdo no segundo ano, eles chegam no terceiro ano com muito mais forças para aguentar, né, as diversidades, as diferenças que há neste mundo. Então, assim, o segundo ano ele é um ano mágico, ele é um ano assim de muitas descobertas para as crianças. Eles se reconhecem enquanto grupo, né? O grupo vai, a gente brinca que o grupo vai tomando forma, né? E essa amizade que cresce entre eles é muito bom. Então, o segundo ano é um ano incrível, que vale muito a pena a gente vivenciar de corpo e alma.